Come on, baby, away the gate in town. And all the jets are gonna lose my knees and all my stockings down. And all the jets, stars that come, I know a uppy spot where the dreams cold, but not beyond the sun. He just knows and how where there's nothing wrong. And oh, that Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Suelen Ogando, eu sou atriz, cantora, jornalista, pós-graduada em História da Arte e Cultura pelo UFMG e também fiz aula de teatro musical no departamento de música do UFMG, assim como artes cênicas também no departamento de teatro da UFMG. A minha história é um pouco longa, eu comecei a fazer teatro em 2000, ou seja, eu tenho 20 anos de carreira, né? E por aí foram vários espetáculos de teatro musical, teatro infantil, teatro adulto, teatro empresarial, que foi uma grande experiência na minha carreira, principalmente para memorizar espetáculos. Me recordo que às vezes o diretor vinha com o texto, a gente decorava o texto num dia praticamente, no segundo dia tinha marcação, né, das cenas, para no terceiro dia a gente até sair e fazer as apresentações, né, visitando as empresas, né, que nós teríamos que fazer esses espetáculos teatrais e empresariais. Mas em 2000, o meu primeiro diretor, foi o Venceslau Coimbra. Um beijo pra você, sou muito grata por tudo. Eu tinha um time maravilhoso com a Iolene de Stefano, o Ítalo Mudado, o grande dramaturgo daqui, enfim, teatrólogo de Belo Horizonte. Enfim, é muita gente, eu não vou conseguir falar todo mundo, então vou falando um pouco das experiências. Com Venceslau Coimbra eu fiz grandes espetáculos, como Livro das Ignorâncias, Morte e Vida Severina. Eu fiz também O Cigano e o Grande Teatro do Mundo, do Caldeirão de la Barca. Foi com Venceslau que ele viu que eu teria uma voz interessante para cantar para teatro musicado, porque naquela época nossos espetáculos eram musicados, não podemos falar que eles eram musicais. Depois eu vou falar a diferença de cada um deles, do teatro musical para o teatro musicado. E depois eu fiz o espetáculo, depois de alguns anos, em 2005 fiz o espetáculo Os Saltimbancos, no qual eu fui a galinha. E através desse espetáculo o diretor me viu e me chamou para fazer um teste para fazer a Úrsula, a vilã da Pequena Sereia, o musical, no qual eu fiz 10 anos esse espetáculo. Eu amo o musical. E daí desencadeou outras vilãs. Eu fiz a Madrasta da Branca de Neve depois, no musical 3D, muito legal aqui em Belo Horizonte. E eu fui indicada também como melhor atriz, através dele. Depois eu fiz um espetáculo chamado Colados, em 2012, que foi a primeira grande franquia de teatro musical no Brasil da Espanha, porque até então sempre as franquias são da Broadway, né, de Nova York, o West End de Londres. E essa foi a primeira franquia no Brasil no qual eu tenho muito orgulho de ter participado. Eu era uma enfermeira muito louca, enfim, muito legal. Enfim, foram vários espetáculos, né, durante esses 20 anos de carreira, e eu amo musical e vamos falar mais um pouquinho sobre eles. Eu confesso que já fui muito malvada. Era pouco me chamarem só de bruxa, mas depois arrependida fiquei mais comedida, até mais generosa e gorducha, pode crer. Felizmente eu conheço uma magia, é um talento que eu sempre possuí, e é este meu ofício, eu uso em benefício do infeliz, o sofredor que vem aqui. Patéticos corações infelizes precisam de mim. Uma quer ser mais magrinha, o outro quer a namorada, e eu resolvo, claro que sim. São corações infelizes em busca de tudo. Todos eles chegam me implorando: Úrsula, faça meu feitiço. E o que eu faço? Eu ajudo. Você que é tão
quiser pernas humanas há um preço a se pagar. Vamos lá, tome coragem, só precisa assinar. A sereia está no papo, vai fazer o que eu mandar. Vou ser a rainha do Pessoal, então, o teatro musical tem suas peculiaridades lá na Europa, assim como também no Brasil, né? Nós temos várias histórias que são nossas, como Morte e Vida Severina, por exemplo, que virou inclusive um teatro musical, e pela Europa também nós temos, ou seja, não são só as franquias da Broadway, né, ou de West End, no caso de Londres e Nova York. Existem espetáculos que são peculiares de cada cidade. Por exemplo, na minha última viagem para a Europa, eu estava na Polônia e vi um musical chamado Polícia. Já estou traduzindo já em polonês. E é muito legal, porque faz parte da história de um rapaz que tinha uma namorada, enfim, aí ele teve que ir para a guerra. Enfim, são muito interessantes os espetáculos na Europa, porque a grande maioria deles são vivenciados pela guerra, sabe? Tem a Segunda Guerra Mundial, enfim, isso é uma coisa muito forte dentro da cultura deles, né? Um outro espetáculo que eu achei muito interessante, já traduzindo para o português, é o Drácula, um espetáculo na Estônia que eu vi. E eu achei muito interessante também, com suas histórias bem peculiares. Então é muito legal a gente ir para fora do Brasil para ver que tem grandes espetáculos lá também, com as suas identidades, né? Outro espetáculo muito legal também que eu vi lá fora, que se chamava A Moça. Traduzindo, A Grande Moça, enfim. Era muito legal também. Esse era na Dinamarca. Muito legal, em que uma jovem também tinha seus amores, seus desamores, enfim, essas coisas básicas dentro de história, mas baseado dentro da cultura deles. Então, muito interessante a gente perceber isso, né? Tinha também um musical A Pequena Sereia, que não era da versão da Broadway e que era peculiar da Dinamarca, porque o Hans Christian Andersen, que é o autor da Pequena, né, da Ariel, enfim, da Pequena Sereia, da Dinamarca. Então lá também tinha musicais nessa linguagem, né? Então é bem interessante isso. E a gente vê que não é só franquias que fazem os musicais serem os musicais pelo mundo afora também. Um ator ou uma atriz de teatro musical, eles têm que pensar que o teatro musical é composto de dança, interpretação e canto. Essas são as 3 grandes ferramentas que fazem deste ser um grande ator, um artista para musical. Então é preciso entender que para cantar existem algumas técnicas de teatro musical, como o belting, por exemplo. Mas além disso, para o teatro musical, existem alguns outros registros, como outros gêneros também dentro da própria canto, como o pop, o rock, o lírico, como o Fantasma da Ópera, por exemplo, que usa, né? Ou legit, que seria resumidamente uma mistura de belting com ópera e dá um mix que vira um legit dentro de uma técnica de cantar teatro musical, que este é visto no Fantasma da Ópera, A Noviça Rebelde, por exemplo, West Side Story, que são grandes musicais. Na parte de dança, é preciso pensar que existem vários também estilos dentro da dança que são importantes para a formação de um artista de teatro musical, como o tap, que é o sapateado, o balé, que é a base de todas as outras danças praticamente, né, que ajudam a construção das outras danças como jazz, enfim, por exemplo. Se você tem um flamenco também é interessante, uma salsa, porque cada musical vai ter uma linguagem, né? O Fosse, que é muito bacana, o Bob Fosse, que é um grande coreógrafo, ele desenvolveu esse estilo de dança, que é o Fosse, que inclusive nós podemos ver no musical Chicago. Então, enfim, para você ser um grande artista de teatro musical, você precisa saber de muitas informações. Mas calma, é possível. Vai estudando passo a passo que a gente chega lá. A principal diferença entre teatro musical para teatro musicado é que no teatro musicado as músicas que vão ser cantadas, elas não necessariamente elas querem dizer algo no espetáculo. Elas podem, como não podem. Por exemplo, ela não é enredo,
Ela não faz parte de contar uma história. Às vezes ela é apenas um sonho de um personagem, ou às vezes ela entra só como um acessório, como muitos autores falam sobre isso. Um acessório como uma luz, por exemplo, bonita que entra no espetáculo, como uma roupa bonita que entra no espetáculo. Então, não necessariamente no teatro musicado, a música ela tem uma função de enredo, contar uma história. Já no teatro musical, a música ela conta história, ela faz parte de toda a dramaturgia, né? Por exemplo, você está falando, né? Interpretando, falando, a voz falada. Quando de repente não dá mais para explicar, ou quando você quer dar uma pintadinha gostosa na história, dar uma pimentada ou uma suavizada, se canta nos espetáculos, contando a história. E aí o que é legal no teatro musical é que quando ainda isso, você quer ainda dar uma super valorizada, e entra as grandes coreografias dentro da própria dramaturgia, contando uma história, sempre. Nada como um acessóriozinho, ó que bonitinha a dança, ó que bonitinha a musiquinha. Não, são todos importantes dentro da concepção de se contar essa história. Então essas são as principais diferenças de um para o outro. Os musicais montados no Brasil, olha, eu vou te falar, muitas vezes não deixa nada a desejar lá para as franquias, viu? E muitas vezes são até elogiados, como por exemplo o musical A Família Addams, de 2010, 2009, 2010, por exemplo. Ele foi tão elogiado que diretores falaram que o Daniel Boventura, no caso, fez coisas muito interessantes, e alguns números no musicais ficaram melhores do que da interpretação, enfim, dos cantos da Inglaterra ou, enfim, das outras franquias, né, de outros países. Então é legal a gente pensar que sim, os musicais no Brasil têm qualidade, mesmo sendo franquias, como também os nossos musicais nossos de raiz, como por exemplo, Tim Maia, o musical, Hebe, o musical, e aí viraram vários outros musicais biográficos, né, que foi uma onda muito legal que no Brasil se teve essa identidade com o público. Né? Não poderíamos pegar simplesmente o cavalinho da Lua Azul, por exemplo, para montar, porque muitas pessoas não têm essa identificação. Né? Quando você pega um musical biográfico com um artista famoso, fica assim mais fácil, né? Para conseguir divulgar isso e ter essa identificação do público, de querer ir lá e prestigiar. Né? Então são vários musicais autorais, teve Zeca Pagodinho, agora vai ter o Silvio Santos, um musical. São vários musicais biográficos, e isso se torna um pouco da identidade do teatro musical brasileiro. Assim como Macunaíma, que faz parte da nossa literatura, né, que se tornou musical através da agência Sarau, né, de cultura, que foi muito legal. Ela, inclusive, desenvolve vários espetáculos de teatro musical, realmente, né, valorizando a cultura brasileira. Então, é possível, sim, ter grandes musicais, tanto de franquias quanto nacionais, com qualidade de profissionais à altura. Existem várias qualidades profissionais que nós podemos aproveitar dos artistas estrangeiros para adaptarmos no Brasil. Como, por exemplo, a grande disciplina, né? Por ser uma franquia, é preciso a gente entender que toda vez que nós temos uma franquia, ela vem com certas coisas que são peculiares e que acabam sendo aproveitadas para todos os outros musicais. Como, por exemplo, sempre tem marcações, tá, no chão. E, por exemplo, se você está no 2, no foco 2, você tem que estar no foco 2. Na parte 3, que está escrita, né, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, no chão. Isso a gente aprende muito a ter essa questão de ter essa rigorosidade de manter a qualidade, né, dos musicais. Então, assim, é muito interessante esse know-how estrangeiro que vem de lá pra gente, né? Outra coisa que é muito legal, que a gente aprende muito com o know-how estrangeiro também, é a parte técnica de cantar belting, né, no caso, para teatro musical. Anteriormente, se nós pegarmos várias histórias, vários registros, era muito criticada a forma de se cantar americanizado, mas em português, às vezes a harmonia não encaixava, às vezes a frase não encaixava, a prosódia não se encaixava. Então é importante a gente pensar que existe um know-how estrangeiro, mas é preciso adaptar para o Brasil, para que seja o mais orgânico possível, que seja mais natural, para que as pessoas realmente tenham essa identificação e que faça o teatro musical ser tão mágico como ele é.
né? Durante esses anos todos, o teatro musical hoje no Brasil ganhou um público fiel, enorme, né? E não é só no eixo Rio-São Paulo, não. Em Belo Horizonte, em Curitiba, no Nordeste. Tanto que vários musicais foram, inclusive, seguir em turnê para outras cidades fora do eixo Rio-São Paulo. Então é muito legal a gente parar para pensar sobre toda a desenvoltura do teatro musical no Brasil. O teatro de revista brasileiro ele é muito importante para retratar uma época, uma história do nosso país. É preciso lembrarmos que o teatro de revista veio de uma influência francesa, uma influência de Portugal, né, para o Brasil. É importante lembrarmos também que tudo que era estrangeiro, em 1930, na década de 20 e 30, era muito aproveitado no Brasil. Os costumes, assim como uma moda, demoravam muito mais a chegar no Brasil, né? Porque hoje em dia tudo é muito midiático, tudo é muito instantâneo, então hoje você consegue ter acesso a uma moda instantaneamente. O que lançou em Milão, né? Enfim, você consegue ter hoje no Brasil, rapidamente. Mas naquela época demorava-se 1 ano, talvez 2 anos, até dependendo, né? Então, mas é legal a gente pensar que chegava. E o teatro de revista, o que ele é o teatro de revista? Ele usa vários elementos. Por exemplo, um teatro, às vezes um número de dança, às vezes um número de cabaré, às vezes um comediante. Então, são variedades. Podemos denominar assim como um teatro de variedades. São vários projetos artísticos dentro de um espetáculo só. Só que é preciso lembrar que não necessariamente podemos falar que eles são teatro musical. Não seria, é diferente. Porque o teatro de revista ele tem vários elementos aleatórios, ok? É uma dança, que depois vem um texto, e aí uma dança. E não necessariamente eles contam uma história toda roteirizada. São acessórios, conforme eu já havia até comentado, né, em outro link aqui. Então é importante a gente pensar que o teatro de revista é muito bacana, porque por mais que tenhamos as questões da Europa vindo como referência, nós tínhamos os nossos assuntos locais. E eles eram retratados no espetáculo, né? No teatro de revista. O político, de repente a socialite da cidade, enfim, várias pessoas dentro do Brasil eram retratados, assim também como também existe a possibilidade de ter retratações de pessoas fora do Brasil. Mas o que faz o teatro de revista ser tão interessante pra gente é essa questão do resgate cultural de uma época e de uma história. Existem várias obras literárias brasileiras que são super interessantes para se tornarem musical. Por exemplo, Macunaíma, que se tornou musical pela agência Sarau de Cultura, que foi bem legal. Mas além disso, nós temos espetáculos como Morte e Vida Severina, por exemplo, né, de João Cabral de Melo Neto. Nós temos musicais como A Pedra e o Reino e O Auto da Compadecida, que ambos são do Ariano Suassuna. Então nós temos vários musicais que são interessantes. Parar para pensar que no teatro, na literatura brasileira, nós temos muitos elementos falando do Nordeste. Já parou para pensar? Vidas Secas. A própria literatura de Graciliano Ramos, né? Então é muito interessante a gente parar para pensar que sempre tem essa pitadinha do nordestino no Rio de Janeiro. Tem um espetáculo também, o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, muito legal. Nós temos Dom Casmurro, de Machado de Assis. É super interessante se tornar um musical, por que não? Pode ser muito legal. O Cigano, de Martins Pena. O Cigano é uma obra já adaptada para teatro, né? Mas faz parte da nossa literatura brasileira. E é interessante fazer uma grande produção dele, se tornar um musical. Ele tem muitos elementos interessantes para se tornar. Enfim, a nossa literatura é enorme brasileira, então tem vários livros, né, que podem ser transformados em teatro musical. E aí tem alguns que eu já citei que posso dizer interessante. Quem sabe vai montar também. O teatro musical realmente ainda é de certa forma para uma classe privilegiada no Brasil, né? Os ingressos são caros, sim, assim como alguns shows internacionais, só que existem algumas possibilidades dele se tornar mais acessíveis. Como? Existe um dia que o ingresso torna-se R$50 inteiro e R$25 meia.
né? Mas além disso, existem possibilidades por causa da lei de incentivo à cultura, que tem que ter contrapartida social. Alguns musicais, eles oferecem para ONGs e algumas escolas ingressos, como contrapartida social via lei de incentivo à cultura. Então, através disso, é possível que as pessoas de baixa renda, digamos assim, possam ter acesso. Ou até mesmo pessoas que estudam teatro musical muito, como eu várias vezes, que tinha que gastar muito dinheiro estudando teatro musical, às vezes não sobrava dinheiro para comprar o ingresso inteiro. E eu, sim, me cadastrei por ONGs, vários lugares assim, que eu podia tentar ter acesso ao teatro musical. Existem alguns amigos, claro, que sempre dão aquela cortesia ou coloca na lista amiga, mas tem vezes que é impossível, né, comprar os ingressos. Mas essa forma de por ONGs, ingressos a preços mais acessíveis, é uma forma de viabilizar o acesso ao teatro musical. Outra forma que eu corro atrás e eu bato o pé por isso é de tentar mostrar teatro musical na TV aberta, né, ou ver musicais, filmes na televisão. É uma forma de tentar aproximar, né, isso ao público. Assim como o Glee, uma série, né, muito famosa de teatro musical, sucesso, né, pelo mundo todo, ela foi transmitida, né, foi exibida pela Rede Globo na época. Então foi uma forma de tentar ter acesso, né, dar acesso à população que às vezes não consegue ir lá pagar um ingresso caro, mas entende um pouco a linguagem que vem a ser o teatro musical. O teatro musical é um gênero muito comum na Europa, em programas de TV aberta, na TV aberta, por exemplo. E foi lá que eu percebi que era muito bacana. E o Brasil já estava crescendo muito em teatro musical, aceitando bem o teatro musical. Então eu falei, por que não levarmos para a TV aberta? É uma forma de democratizar o acesso e tentar também divulgar mais esse gênero para aquelas pessoas que às vezes não tinham acesso. Foi aí que em 2009 eu fui num programa do SBT chamado Qual é o Seu Talento? E fiz a Úrsula da Pequena Sereia, no qual eu já fazia esse personagem no teatro, né? Durante 10 anos eu fiz esse personagem. Então em 2009 eu fui e foi super legal a experiência de ter feito. Aí depois de um tempinho o Glee explodiu no Brasil e tinha um número de Umbrella, né? Da Rihanna, que é muito famoso, com Sing in the Rain. E tinha um número de dança, tudo performático, que foi bem legal. E em 2010 eu retornei de novo ao SBT no programa Qual é o Seu Talento e mostrei esse número do Glee. Só que a minha grande sorte foi em 2014. Poxa, olha, depois de 4 anos eu voltei de novo no SBT no programa novo, na época, chamado Máquina da Fama. E foi bem legal que apresentei Chicago. É um musical muito famoso, inclusive já tinha passado no SBT, né, naqueles filmes de sucesso. Eu falei, agora não tem como a produção falar que não podemos levar teatro musical. E eu fui na raça e na coragem, porque na época era a plateia que votava nos melhores. E no meu dia tinha gente popular, pagodeiro, sertanejo. Falei, como o teatro musical vai vencer, né, em meio a isso? Só que é aquilo que eu parei para pensar e foi uma experiência minha de vida. Se você faz com alma, com coração, se você acredita naquilo que você está vendendo, né, porque não deixava de ser uma venda de teatro musical tanto para a TV aberta como pauta, quanto para a população e público, e aquele público não era um público propriamente elitizado, era um público variado. Então eu acreditei, fiz Chicago com sangue no olho, acreditando, e eu venci. Foi muito bacana essa experiência, né? Eu ganhei o prêmio, ganhei um dinheirinho que na época super ajudou. E aí depois, a Virginia Lane, uma grande vedete, né, do teatro do Brasil, teatro musical brasileiro, enfim, vedete do Brasil, ela tinha falecido. Eu falei, gente, aí tá uma grande oportunidade de fazer a Carmen Miranda, uma linda, que eu sou apaixonada pela história dela, pelo seu talento. E aí nós fizemos As Cantoras do Rádio, né, que foi uma super jogada na época que eu fiz. E eu ganhei também, foi super legal. E pra finalizar, eu fiz Mary Poppins. Quem me conhece sabe o quanto eu amo essa babá londrina. Ela é uma paixão da minha vida, eu não sei porquê, mas eu vi esse filme quando eu era pequena e ele ficou na minha vida, marcou. E mesmo não sendo magra, alta, liricona, né, ou com um canto tão suave como o da Julie Andrews, amada,
eu acreditei e falei, quer saber, vou fazer Mary Poppins, vou dar essa ideia do Supercalifragilisticexpialidocious no número que eu fiz. E também eu venci. Então foi super bacana essa minha força de vontade, essa minha garra, porque para você mandar isso para um programa de TV, você tem que convencer o produtor. E até então não tinha feito nada na TV aberta, né, de teatro musical. Agora, recentemente, sim, tem alguns outros programas de TV que inclusive fizeram reality shows de teatro musical, né, de vários artistas tentando ganhar o prêmio de revelação também no teatro musical como programa de TV. Então foi muito legal ter essa oportunidade de ter feito e de ter sido pioneira no Brasil, de certa forma, né, em mostrar teatro musical na TV aberta e ser uma mulher com garra e força de vontade de querer mostrar isso e a sua paixão, né, além da carreira que são 20 anos que eu estou completando em 2020. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vão semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bum 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 bum. Canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Olha, eu vou deixar uma novidade para vocês. Teatro musical depois do coronavírus pode ser que cresça até mais no Brasil, sim, por que não? Né? Vai demorar o processo todo de nós conseguirmos entrar em cartaz via lei de incentivo à cultura, mas nós temos qual hoje a ferramenta? O YouTube. Né, vários canais no YouTube, vários projetos anteriores que as pessoas fizeram estão disponibilizando no YouTube. Então, por causa disto, acredito que o teatro musical possa até ter mais acesso às pessoas. Hoje todo mundo praticamente tem seu celular, de certa forma fica assistindo seus filmes, até as pessoas que não têm uma renda, né, alta, mas têm lá acesso à internet, Wi-Fi, enfim. Então, é possível que essas pessoas possam conseguir ter acesso a essas questões de teatro musical, né? E você que está iniciando, é importante a gente pensar que você precisa, se você gosta mesmo de teatro musical, você precisa cantar, dançar, interpretar sem cansar. Sim, sem cansar. Porque os espetáculos musicais são de quinta a domingo, sendo que sábado e domingo tem dobradinha, tem 2 sessões em cada dia. Então, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado, domingo de novo. 6, são 6, inclusive. São 6 apresentações semanais. Então imagina, você tem que fazer 6 apresentações de 2 horas mais ou menos, que é um espetáculo musical. Dependendo do seu personagem, você vai ter que dobrar o personagem e vai ter que ter peruca, vai ter que ter músicas novas, coreografias diferentes, personagens diferentes, né? Se você é solista num grande musical, nossa, vai ter que cantar praticamente 2 horas, você vai ter um intervalo pouquíssimo para beber água. Então a resistência física, muscular, é muito importante para um profissional de teatro musical. Ele praticamente é um atleta das artes, se a gente parar para pensar, né? Então eu deixo essa dica para você que tem paixão por teatro musical, que fala, quero tentar. Esse é um caminho interessante da gente parar para pensar em tantas coisas que nós temos que ter, mas são possíveis a partir, né, de estudos picados, de repente, né? Não é possível, a gente ainda não tem a tecnologia de ser Matrix, né? Pum, balé, pum, jazz, sapateado, canto, belting, lírico, enfim, né, legit, pop, rock, enfim, não temos ainda essa tecnologia, bem que eu gostaria, né, quem não? Mas é possível a gente estudar aos poucos e para assim a gente tornar um grande profissional de teatro musical. Mas além disso também tem o meu livro, O que é o Teatro Musical. Ele é interessante para você que está começando a estudar sobre teatro musical. Ele tem uma história desde o início do teatro musical, do teatro na verdade, até hoje. São resgate histórico e jornalístico.
Por quê? Eu venho retratando a parte da história do teatro desde os primórdios dos tempos até 2015, que é o recorte. Tendo nele, por que ele é jornalístico? Porque tem falas, né, entrevistas de grandes profissionais de teatro musical, como Cláudio Botelho, Jorge Tacla, René Ternente, Bianca Tardini, Zoya Ravelli. Enfim, são vários profissionais super gabaritados que conhecem o teatro musical, que puderam participar, falando, né, da sua experiência, do seu olhar sobre teatro musical. E também ele é legal porque ele mostra os principais produtores, coreógrafos, cantores, enfim, várias coisas nele estão aqui. Então ele acaba sendo um grande guia para você que está querendo estudar teatro musical, né? Ele é perfeito, maravilhoso? A gente tenta recortar o máximo possível, né? Dentro disso daqui. Foram alguns anos de pesquisa para a gente tentar entrar num recorte que dê para trazer para você algumas informações sobre o que é o teatro musical. Então, a título de curiosidade, fica a minha dica, tá bom? Livro, O que é o teatro musical? If I say it loud enough, I always am precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the lily and the light, I'm the lily and the light. Because I was afraid to speak you water just a land. Me father given no the twig, he told me once a bad. Or day one day alone, I want to say for what you knows. The biggest words he ever heard, as his is always the oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sun something quite atrocious. If I say it long enough, I always am precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the